Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridos e queridas. A pergunta que não quer calar. Pablo Marçal é cheirador? Ué, eu quero saber se o Pablo Marçal é cheirador. Afinal de contas, quem acusa, muitas vezes, é aquele que tem culpa no cartório. É uma pergunta que eu considero que não tem absolutamente nenhum interesse público. Mesmo que ele venha a ser prefeito de São Paulo, isso não é de interesse público. Se ele fosse ser um piloto de avião, isso interessaria a companhia para que desse segurança nos seus voos, evidente. Mas, prefeitura, se ele for um viciado, isso importa, porque o cara pode assinar coisas sob uma alucinação advinda do entorpecente, crack ou tal, que pode prejudicar a cidade, os destinos da cidade. Mas aí eu pergunto, por que Pablo Marçal foi fazer isso, do jeitinho certo, para falar que o Boulos era cheirador? Ele está preocupado que alguém perceba que o comportamento dele não é um comportamento normal, que é um comportamento típico de alguém que cheira. Porque o Pablo Marçal rola com os olhos regalados e travando os dentes. É uma coisa alucinada aquele cara falando. Dá até medo. Ele xinga, ele berra, ele grita. Um comportamento de alguém que está alterado psicologicamente por algum tipo de produto, substância, que acelera as pessoas. Ele xingou todo mundo. Ele atacou a Tabata, chamou ela de adolescente, chamou o Boulos de cheirador, chamou o Ricardo Nunes de corrupto, atacou o Datena, ele brigou com a televisão, com os jornalistas. Alguém que tem um comportamento tão acelerado pode ser questionado sobre a questão. Mas essa não é uma questão de interesse público. Repito, nós estamos escolhendo o prefeito da cidade, da maior cidade do Cone Sul, uma cidade extremamente desafiadora, porque rica por um lado, tem injustiças sociais aos borbulhões por outro. Governar São Paulo é quase como cavar sepultura política, dizem alguns, porque você não consegue realizar aquilo que a expectativa das pessoas gera em função de uma crença de que é uma cidade extremamente bem resolvida, que São Paulo tem muito dinheiro, ele é só mal empregado. Não é assim. Na hora que você vê a renda per capita da cidade, você vê que ela é muito mal distribuída e que tem grotões imensos de miséria, que precisariam de muito investimento e que tem desafios logísticos imensos. E você precisaria, não é construir 10 quilômetros de metrô, senão precisaria construir 200 para modificar a cidade de verdade. 10 quilômetros a mais não faz diferença. E o prefeito não tem condições de construir nem os 10, porque esses recursos vão para o governo do Estado. E aí, nesse momento, vem um candidato e coloca no centro da discussão uma questão que é de saúde pública, de interesse individual
mas que deveria ser gerenciado pelo Estado. Se a pessoa tem algum desvio por uso de entorpecentes, ou por excesso de uso de entorpecentes, inclusive, são legais, por exemplo, o álcool, de um lado. Quer ver outro exemplo? Ritalina. Esses dias eu fui surpreendido por um amigo que me contava que o sócio dele se tornou usuário ativo, viciado de Ritalina, que cheira a Ritalina. Eu não imaginava que Ritalina pudesse ser usado como droga. Em tese, é um remédio legal, comprado na farmácia, que se transforma em droga, que viciou, causou dependência, e essa pessoa está sendo levada a ser internada para ser tratada por conta do uso ativo de Ritalina. Aliás, imagino que essa pessoa ficaria assim como o Pablo Marçal no debate da Band. Eu não estou acusando o Pablo Marçal de nada, porque eu não sou como ele. Eu não vou fazer o que o Pablo Marçal fez com o Boulos, ou fez com o jogador de futebol, apresentador de televisão Neto, porque a gente sabe que uma das recomendações de Olavo de Carvalho aos seus seguidores é que eles acusassem o outro daquilo que tinham medo de ser acusados. Se porventura você acha que o seu adversário vai te acusar de ladrão, acuse-o antes. Se porventura você acha que o teu adversário vai te acusar de drogado, acuse antes. E eu quero lembrar que, em 1989, isso já foi usado politicamente. O Fernando Collor foi à televisão dizer que o Lula ia roubar o dinheiro da poupança das pessoas para fazer um equilíbrio de contas e derrubar a inflação, que isso era projeto do Aloysio Mercadante. E as pessoas da classe média, que já estavam desconfiadas do Lula por algum motivo, porque falavam que ele ia roubar a casa, ficaram com medo, porque estavam girando na poupança o dinheiro, a aplicação diária, chamava overnight. O que o Collor fez quando ganhou a eleição? Ele botou a Zélia Cardoso de Mello para fazer o projeto de tirar o dinheiro de circulação do mercado. Da onde? Da poupança. Deu o golpe da poupança. O Collor usou exatamente a mesma estratégia que o Olavo de Carvalho dizia ser a estratégia que aqueles que vão para o embate político devem usar. Acuse o seu adversário do que você tem medo de ser acusado. Acuse o seu adversário daquilo que você é e que não é bem visto pelos eleitores, pela plateia. Faça isso antes dele. Ou, na linguagem dos marqueteiros, vacine-se. Vacine. Use uma vacina. Chame ele daquilo que, porventura, você esteja fazendo que possa vir a ser condenado. Enfim, essa pergunta caberia ao Pablo Marçal pelo comportamento psicopático quase que ele tem. Se você vê uma pessoa assim, desconfie. Se não é um desvio psiquiátrico, pode ter a ver com estimulantes. E o Pablo Marçal, ele é assim. Isso eu acho que é consenso. Então me cria uma extrema dúvida o porquê motivo ele lá atrás já disse 2 candidatos são cheiradores. E no debate foi para cima do Boulos, que ignorou completamente. Eu acho que talvez se ele ficar insistindo nisso, vai ter que tomar alguma atitude, entrar com processo judicial, fazer alguma coisa, né? E fazer um debate sobre isso, levando especialistas para discutir a questão da dependência química e como tratar no maior desafio, talvez urbano da cidade de São Paulo, que seja tirar os usuários de crack das ruas. O que ele vai fazer para isso? Isso é um grande desafio. Enfim, Pablo Marçal,
me interessa saber se você também não está fazendo como Collor. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.